Desafios do primeiro ano de casamento. Esse ano eu completo 6 anos de casado, mas eu e meu marido já estamos juntos há mais ou menos 8 anos. Vamos fazer 8 anos juntos. E o primeiro ano de casamento, eu considero que é um ano muito desafiador para o casal em si, para tudo que vai ser dali para frente. Algumas pessoas acabam acreditando em crise dos 2 anos, crise dos 5 anos, crise dos 7 anos. Eu não acredito muito em crises, óbvio que todo casamento, essa parte, eu já acredito que todo casamento tem algumas fases onde o casal meio que se estranha um pouquinho, mas crise, eu não sei se eu acredito muito. Então depende muito da visão de cada pessoa em relação ao que é, né, essa crise ou não. Então eu gosto muito de ver vídeos sobre esse assunto e agora eu vou comentar o meu lado sobre como foi esse primeiro ano de casamento. Uma das coisas que para mim em particular foi um pouco diferente foi a convivência diária, no quesito que eu já morava sozinha desde os 17. Eu fui morar com o William, eu acho que eu tinha 23, acho que era 23 anos que eu tinha mais ou menos. Era um bom tempo ali morando sozinha, então de repente a gente foi morar junto e a convivência foi um pouco esquisita, mas ao mesmo tempo foi muito boa. Esquisita no sentido assim, era diferente ter todo dia exatamente ali, eu saber que independente do momento que eu ia chegar em casa ou sair, eu ia ter uma companhia sempre. Então isso daí foi meio estranho, mas muito bom ao mesmo tempo. Eu estranhei ter uma companhia, mas gostei ao mesmo tempo. Mas assim, no geral, a gente sempre gostou muito de conversar, de bater papo. Eu costumo dizer que a gente é muito amigo, muito parceiro, sempre gostou muito de bater papo. Então a nossa convivência sempre foi muito leve, sempre foi muito gostosa. A gente brinca muito, na maior parte do tempo a gente tá sempre brincando, se zoando. Temos as nossas piadas internas, muitas. Tudo vira piada. Então isso torna a convivência do casal sempre muito leve. Então acho que ser amigo do seu marido, do seu namorado, do seu noivo, é algo que sempre vai deixar a relação sempre muito leve, sempre muito gostosa a companhia. Outro desafio do primeiro ano de casamento, que para muitas pessoas pode se tornar um fardo e deixar uma das pessoas sobrecarregadas, é desde o início não definir metas na vida do casal, não definir regras. Alguém fica com a maior parte da limpeza da casa, outra pessoa acaba se sobrecarregando também com comida, com roupa para lavar. Então, quando essas coisas não são definidas desde o início, alguém vai ficar sobrecarregado. E essa pessoa que geralmente fica sobrecarregada é a pessoa que vai estar mais estressada, é a pessoa que não vai ter tempo para fazer outras coisas e até mesmo tempo para o casal mesmo. Então, não definir esse tipo de coisa eu acho que é um grande desafio do início do relacionamento, que na minha concepção foi muito importante eu e o William a gente definir isso, sobre organização da casa, das roupas, da comida. Então, isso sempre ficou muito bem dividido entre nós. Óbvio que de tempo em tempo, nesses 6 anos de casamento que nós vamos completar, a gente sempre está ajustando isso. Isso sempre vai precisar ser ajustado para que nenhuma das partes fique sobrecarregada. Porque a partir do momento que alguém está sobrecarregado, as coisas desandam. É aqui, é uma balança. Então assim, pesou para um lado, se pesou para alguém, para o outro tá mais folgado. Então não pode deixar isso acontecer. Então sempre isso a gente sempre está ajustando aqui em casa. É muito bom. Isso serve muito para mim, porque geralmente eu tenho sempre a tendência de sempre fazer um pouco a mais. E ele sempre acaba pegando no meu pé: amor, vamos dividir as coisas, vamos fazer as coisas juntos para você não ficar sobrecarregada. Porque quando eu acabo me sobrecarregando, eu falo muito essas coisas, mas também serve para mim. Porque quando eu acabo me sobrecarregando de alguns afazeres, chega no final do dia: vamos assistir um filme? Eu tô cansada, eu quero dormir, hoje eu tô com sono. Então quando a gente divide as coisas, sobra mais tempo, eu tô mais disposta para poder assistir um filme, para assistir uma série, eu tenho menos sono. Na verdade, sono eu já tenho, eu já durmo cedo, então eu sempre tenho sono cedo. Mas eu falo muito na relação de você estar mais disposta, menos cansada para diversas outras coisas que você queira fazer. Então é sempre bom definir isso logo no início do relacionamento. Outra coisa que eu acho muito importante é em relação às contas do casal. Quando isso não é definido no primeiro ano de casamento, eu acho que as coisas vão meio que se atropelando com o passar do tempo. Na minha casa funciona de um jeito, na sua pode funcionar do outro. Não existe algo que as pessoas têm que concordar 100%. Tem que haver uma concordância aí dentro da sua casa. Aqui, na minha casa, funciona, né, da seguinte forma, que não existe o meu dinheiro e o dinheiro dele, existe o dinheiro da família, da nossa casa, e isso sempre funcionou muito bem
Desde o primeiro momento que a gente foi morar junto, o William me chamou para conversar sobre as contas de casa, como que seriam, e ele me explicou da forma que achava que poderia ser, se eu concordava e se eu teria alguma objeção. Eu poderia também expor e a gente definir e decidir como seria, e desde então nós decidimos e as coisas sempre seguiram assim. E sempre deu muito certo aqui na minha casa. Então, assim, definir esse tipo de coisa, se não for logo no início, depois você até consegue ajustar. Mas é muito difícil porque com o passar do tempo, as coisas vão tomando um rumo que acaba que é muito difícil mudar. Então, quanto antes sentar para definir, e também a pessoa não pode ser cabeça dura. Você tem que estar aberto a ouvir o outro. Se você já tem mais tempo de casamento, você tem que estar aberto a ouvir o outro e decidir o que vai ser melhor para o casal, o que vai ser melhor para vocês e ali para a família de vocês no geral, para que isso não assim vire uma bola de neve de forma negativa com o passar dos anos. Outro desafio, logo ali de início de casamento, do primeiro ano de casado, eu considero que é aprender a lidar com as discussões, aprender a brigar, entre aspas. No primeiro ano, eu acho que vai ser o ano que mais vão ter brigas, vão ter, assim, diferenças de opinião. Ali pela rotina, aliás, são duas pessoas diferentes que vieram de famílias diferentes. Então, acaba que sim, existem atritos, existem brigas, mas é preciso aprender a brigar para que no futuro isso vai diminuindo. Eu e o William, a gente considera que a gente só brigou assim, né? Foi só no início do nosso relacionamento. Depois disso, a gente aprendeu a conversar. Nós nunca tivemos brigas de ficar um levantar a voz pro outro, no quesito se ofender, esse tipo de quebra-pau. A gente nunca ultrapassou esse tipo de coisa. Eu acho, inclusive, muito feio casais que ficam brigando, assim, perto das pessoas, não se importam com o que o outro tá ouvindo. Eu acho isso muito feio, eu detesto briga. Então, briga pra mim não dá, detesto. Então, aprender a conversar, entender que não é um contra o outro. A gente precisa conversar, entender o que está acontecendo, resolver aquilo ali, aprender a ceder. Não quer dizer que um tá ganhando, o outro tá perdendo. Quando a gente resolve uma situação, os dois que saíram ganhando. Não tem um na frente, não tem um que perdeu, um que... Não existe isso. É um do lado do outro para resolver uma situação, aprender com aquela situação e entender o que não pode continuar se repetindo. Se aquilo causou uma briga, peraí, o que eu posso fazer para que aquela situação ali não se repita? Então, é algo que desde então, a gente sempre está ajustando, a gente sempre está conversando para que não aconteçam situações que chegam a ser uma briga. Então, a gente sempre tem essas conversas, aprendeu a ter esse tipo de conversa, aprendeu a ouvir o outro, né? Então, eu creio muito que existe uma forma de você conversar que o outro vai te escutar e não você ficar apontando o dedo na cara do outro, você fez isso, aquilo, outro. Não, isso não leva a lugar nenhum. Vão ser duas pessoas discutindo, com raiva, reativa ali. Você não está preocupado em entender como que o que você fez chegou no outro. Você está preocupado em responder aquilo que ele está te falando. Então, isso para mim precisa ser entendido desde o início. E quando as duas partes, né, estão dispostas, independente do tempo de casamento que tem, estão dispostas a aprender isso, porque você aprende isso com o tempo. A aprender a relação do casal vai, só subindo de nível. Então, assim, aprender a ceder e a pedir desculpas é uma das coisas que você vai precisar aprender desde o início, desde ali do seu primeiro ano de casamento. E é claro que isso precisa acontecer com as duas partes. Não existe uma pessoa só fazer isso. As duas partes sempre precisam estar alinhadas com esse tipo de pensamento, porque senão uma hora enjoa, uma hora cansa e as coisas vão desandar. E para finalizar, algo que precisa estar muito bem alinhado, eu acredito, dentro de um casamento, é definir ali as metas a curto e a longo prazo do casal, definir as metas financeiras, as metas que vocês têm em relação aos sonhos, aos planos, a casa, a viagem, a filhos. Então, é necessário ter esse tipo de meta, entender como vocês vão fazer para conquistar aquilo ali, definir essas coisas e sempre se alinhar aos sonhos, né, da família ali, do casal, é muito importante, porque senão fica um tendo um sonho aqui, o outro tem um sonho ali, e é isso, as pessoas acabam tendo um sonho distante um do outro, e um não concorda com esse, o outro não concorda com aquele. Busque entender e definir as coisas em conjunto, a sonhar junto, porque quando a gente embarca no sonho um do outro, não é para você abrir mão dos seus,
mas quando vocês descobrem sonhos juntos, descobrem metas juntos, é muito, muito bom. E isso não vai se tornar lá no futuro empecilhos, ou você vai jogar na cara um do outro que eu deixei da minha vida, deixei meus sonhos por sua causa. Então essas coisas são bem ruins. Essas coisas têm que ser definidas logo no início ali. Óbvio que com o passar dos anos, do tempo, os sonhos eles vão se modificando, algumas coisas mudam, vocês crescem, amadurecem, a gente muda de opinião com muitas coisas, mas alinhar muitas dessas coisas logo no início do casamento é de extrema importância. E tudo isso que eu acabei de contar aqui são coisas que para nós a gente foi assim desmembrando, né, esses desafios e tornando isso um pouco mais leve. Fez total diferença fazer essas coisas lá no início para que a gente fosse ajustando com o passar do tempo a rotina do casal que a gente precisou criar, o ajuste com as tarefas de casa, a nossa rotina, as nossas metas, a divisão tanto das tarefas de casa, a divisão de dinheiro. Então tudo isso foi um desafio no início, mas que a gente foi tornando um pouco isso mais leve com o passar dos anos, para que a nossa relação se tornasse o que é hoje. E se você caiu nesse vídeo, já tem anos de casamento, algumas coisas que eu falei aqui não acontecem na sua vida, busca ver, né, de acordo com a sua vida, com a sua rotina, as coisas boas que também acontecem aí no seu casamento. Propõe, né, de certa forma, se alguma coisa te incomoda, sempre busca conversar. Nunca é tarde para aprender a conversar, claro, quando a outra pessoa está disposta a te ouvir e também melhorar em vários aspectos e vários quesitos que você esteja ali levando em pauta, querendo conversar e querendo essa mudança. Ninguém consegue mudar sozinho, a outra pessoa também precisa estar disposta, mas nunca é tarde para a gente sempre tentar essa mudança dentro da nossa casa, mudanças que sempre eu considero positivas. Tudo aquilo que a gente propõe para a pessoa com que a gente está junto, melhorias para o casal, para o relacionamento, se a outra pessoa estiver disposta, maravilha, né? Mas então é sempre bom tentar essas mudanças positivas, principalmente para você que já passou do primeiro ano de casamento, já tem aí anos de casada, quando a outra pessoa está disposta também a te ouvir e melhorar junto para um relacionamento ser mais saudável, vocês serem mais felizes, terem mais tempos juntos. É sempre bom quando acontece coisas boas e melhorias positivas na vida do casal. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu trouxe alguns desafios do primeiro ano de casamento que a gente conseguiu lidar muito bem e que eu considero super importantes na vida de qualquer pessoa, de qualquer casal. Óbvio que existem muitos outros desafios, se eu fosse ficar aqui pensando a fundo, apareceriam muitos outros. E eu queria saber de você quais foram os seus desafios aí na sua vida, no seu casamento, e quais desafios que eu talvez não falei, que talvez você possa ter passado. Eu adoro ler sobre esse assunto, sobre esse tema, ver diferentes opiniões. Deixe aqui embaixo o seu comentário que eu vou adorar também conhecer um pouquinho da sua história. Então é isso, se você é nova aqui no canal, se chegou aqui por esse vídeo, já se inscreve, vai ser um prazer ter a sua companhia por aqui. Eu sou Brenda Felberg, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!